Boa noite, pessoal. Então entramos ao vivo. Esse hino é muito lindo, pessoal. Deixa eu aumentar para vocês escutarem um pouquinho. Esse é um dos louvores mais bonitos de todos os tempos. Vai mandando aí, pessoal. Vai mandando para os links que vocês conhecem. Compartilha essa live para a gente falar um pouquinho sobre medicina funcional integrativa. Trazer um pouquinho da história para vocês, a história da medicina funcional integrativa e aproveitar para compartilhar um pouquinho sobre alguns casos e a gente tentar trabalhar algumas estratégias. Bora lá? Compartilhando aí com o pessoal para a gente aumentar essa quantidade de pessoas aqui na nossa live. Bom, só uma pergunta, quem já passou com algum médico integrativo, algum profissional da saúde integrativa, comenta aqui embaixo para eu saber, se vocês já estão já antenados aí com essa visão. Vocês estão me escutando bem? Tá legal meu áudio aí pra vocês? O áudio tá bom, a imagem tá boa, tudo tranquilo, tudo pronto. Vocês estão prontos? Dá um feedback aí pra mim, se vocês já estão prontos pra gente começar. Maravilha. Maravilha, Jane. Deixa eu botar bem baixinho aqui pra gente começar. Bom, beleza, gente. Então, ó, a gente já falou um pouquinho sobre o que? Medicina funcional integrativa, o que é, e um pouquinho da minha história e o que você deve saber antes de passar com o médico funcional integrativo. Isso é fundamental. Essa live aqui ela vai trazer muito conteúdo importante para vocês, para definir algumas coisas e para clarear também para vocês algumas informações que muitas vezes a gente fica perdido, né? A gente hoje tem a oportunidade de vocês estarem aqui escutando, eu, o médico, né, pegando meu tempo livre para estar aqui conversando com vocês, trazendo um pouco de informação, mas ao mesmo tempo existem muitas vozes, inclusive a minha é uma delas, que podem confundir vocês nesse processo, né? Tanto no processo de busca do profissional ideal, que vocês podem criar essa expectativa, como também no processo de tratamento, porque vocês vão perceber que existe muitas possibilidades. Outra coisa que eu vou perguntar para vocês é o seguinte, que eu vou pedir um feedback se eu estiver falando muito rápido, eu tenho uma tendência de falar rápido, vocês escrevam aqui embaixo, doutor, fale mais devagar um pouquinho, porque eu sou animado, eu sou empolgado, então quando eu entro dentro do processo aqui de live, eu entro no meu flow aqui, a gente vai entrar dentro de uma frequência e talvez fique um pouco mais rápido para vocês. Então vocês me avisam aí, tá? Bom, daqui a pouco eu vou tirar os comentários para a gente poder conversar um pouquinho mais interessante, mas assim, o que eu quero começar contando para vocês? O que é a medicina funcional integrativa, tá? Então muitas pessoas me perguntam, doutor, por que você não coloca lá no seu Instagram que você é um médico funcional integrativo? A gente tem uma questão muito importante, pessoal, que a medicina funcional integrativa ela não é uma especialidade. Então as pessoas perguntam, qual é a sua especialidade, doutor? Você é um médico funcional integrativo? Então isso não é uma especialidade médica. O que é especialidade médica, para que vocês tenham uma clareza nesse aspecto? Especialidade médica, elas são algumas digamos, áreas onde os médicos, né, atuam de forma específica. Então ortopedia, oftalmologia, dermatologia. Depois que eles fazem a graduação, se dedicam especificamente àquelas áreas. Isso aconteceu depois, por exemplo, de um processo relacionado aí com a mudança, né, na forma do ensino médico e você acabou criando ali a divisão das especialidades. E a medicina funcional ela não é uma especialidade médica, então não existe uma especialidade de medicina funcional integrativa. Ela é uma área de atuação. O que é a área de atuação? É um médico que se dedica a atuar dentro de uma visão, dentro de um modelo de assistência, né? Então, quando me perguntam qual é a minha especialidade, eu sou um clínico geral. O que é um clínico geral? É aquele médico que ele tem uma formação generalista como médico e depois ele atua em alguma área. Então, eu fiz pós-graduação nessa área de medicina funcional integrativa, eu fiz diversos cursos com as pessoas que são as principais referências no Brasil e eu atuo dentro desta visão, tá? Então, isso é muito importante para a gente entender. Por quê? Porque a gente começa a compreender que o processo, né, ele é um pouco diferente da visão tradicional.
tá bom? Então, essa é a primeira informação que vocês precisam ter. O médico funcional integrativo ou o médico funcional, ele é alguém que se dedica a trabalhar a uma área independente da especialidade que ele atue. Como é que a minha história começou com a medicina funcional integrativa, né? A gente sempre tem um motivo para chegar em algum lugar. Então, quando eu me formei, né, e quando eu fui fazer medicina, o meu objetivo ele era salvar vidas. Eu gostava muito, né, dessa parte da medicina atuante, naquele foco, naquele momento ali. Então, a primeira coisa que me chamava a atenção era a emergência, a cirurgia, o processo de atuar diretamente naquele momento onde o paciente mais precisava ali de mim. E foi assim que eu me formei e fui trabalhar, né? Desde a faculdade já busquei muito aprender sobre isso, mas chegou um momento ali no internato que eu comecei a me questionar. O internato médico é um momento onde o médico começa a vivenciar a prática médica. E eu comecei a ver muita coisa que não era realmente, digamos, da medicina tradicional, aquilo que eu imaginava, ou seja, a gente começa a ver muitas falhas no processo. E é isso onde a medicina funcional integrativa vem a sanar. Mas isso foi acontecer muito mais para frente. Me formei, fui trabalhar, né, dentro da minha visão tradicional, na emergência e na terapia intensiva. Então, para quem não sabe, eu trabalho com terapia intensiva há bastante tempo, né? UTI mesmo, trabalhei com muitos pacientes graves, tenho uma experiência longa nessa área também. E foi uma experiência muito importante para mim, né? De vivência, mas de compreender principalmente que a medicina tradicional ela falhava muito num processo extremamente importante, que é o processo que vocês, a maioria, né, estão aqui vivenciando e que eu também vivenciava, que é o processo onde, como eu posso evitar que a pessoa adoeça, né? Como eu posso evitar que alguém perca a qualidade de vida? Como eu posso evitar que alguém não tenha um problema que vai precisar ir para a UTI? Como eu posso ajudar a pessoa a ter mais saúde? Como eu posso me ajudar a ter mais saúde? Eu comecei então a questionar esses processos. E aí a gente vai procurar dentro da medicina mesmo, tradicional, né? Uma forma de atuar, uma visão para atuar nesse prospecto. Porém, todas as áreas da medicina elas foram tomadas pela indústria farmacêutica. Infelizmente, você sabe disso. Então, toda a nossa formação, elas, infelizmente, tem um viés muito grande de atuação baseada na prescrição de fármacos e muito pouco na prevenção. Então, as áreas que trabalhavam mais com prevenção, que deveriam trabalhar com prevenção, né, seria a clínica médica, a cardiologia, a gastroenterologia, elas, geralmente, a endocrinologia, né, não tem nenhuma preocupação. Então, muitas pessoas, elas vão ali, né, nesse processo. Deixa eu só remover esse rapaz aqui. Obrigado. Eles vão ali nesse processo de atuação, focar muito mais no processo de doença. E esse foi todo o padrão que a medicina foi transformando. Então hoje, qualquer um de vocês que for um médico aqui, a visão dele, e eu brinco com alguns colegas que falam, eu fui no médico, ele falou que estava tudo normal, né? A visão dele é muito bem baseada naqueles processos da faculdade, onde você tem uma doença, você tem um remédio para aquela doença. Essa é a formação médica, e a doença ela só é manifesta se elas estiverem de acordo com os protocolos. Então você pode ter todas as queixas clínicas, você pode ter todos os sofrimentos, né, de uma doença, mas se você não tiver os marcadores laboratoriais, se você não tiver os critérios fechados, você não tem uma doença. E o cara te manda embora, e é o que vocês viram muitas vezes. Então, nesse processo, eu comecei a me questionar muito. E comecei a questionar também o meu histórico familiar, de saúde, todo o processo. Eu tenho uma história familiar muito importante de câncer, né? Minha família tem vários casos de câncer de pâncreas, por exemplo, que é um câncer que tem uma relação genética, 2 tios de primeiro grau. Outro tio que teve um câncer de ovário, que também tem correlação. E aí, ao conversar, por exemplo, com um colega que era um oncologista, ele falou, olha, não tem muito o que fazer. Aí é você fazer rastreio contínuo o tempo todo. E aquela resposta ela era muito insuficiente, né? E aí eu fui procurar, dentro da visão da medicina integrativa, uma forma de conseguir criar uma prevenção, um estilo de vida que fosse mais adequado a esse processo. E aí, a medicina integrativa começou a entrar na minha vida, mas era muito difícil. Então, quando eu comecei a estudar sobre isso, a gente tinha muito pouco acesso, né? A gente não tinha a quantidade de médicos que a gente tem hoje. Então, você tinha lá o Dr. Bracati, você tinha o Dr. Hussein, o Dr. Vitor, que apareceram nas mídias sociais, mas ainda era muito escasso esse acesso, não era tão grande como é hoje. E, através de uma live, por exemplo, do Dr. Hussein, foi quando eu comecei a interessar, inicialmente ali, pela medicina funcional integrativa. E aí fiz o primeiro curso com o Dr. Hussein, né? Hussein Awada, onde eu aprendi a base que eu trabalho hoje.
a base da medicina funcional integrativa. Ele vinha de uma formação já bem antiga, assim, né, assim, digamos, com os papas da medicina funcional integrativa no Brasil, como o Dr. Laí, por aí vai. E depois eu dei sequência no meu processo de formação, então fui fazer a pós-graduação com o Dr. Lai Ribeiro, cursos com o Dr. Vitor Sorrentino, fiz curso de nutrição funcional com o Gabriel de Carvalho, fiz cursos dentro dessa visão da odontologia biológica e por aí vai. Então comecei a abrir o leque de possibilidades para entender um pouco mais do que era a medicina funcional integrativa e depois comecei a atuar nessa área também e fui aperfeiçoando nesse processo. Mas o que é a grande característica da medicina funcional integrativa? O que se ela difere dos outros? Então, o que seria a medicina funcional integrativa? Como é que ela surgiu, né? Então, ela surge geralmente lá nos Estados Unidos, onde é que a gente tem a base ali, mas na verdade ela surge com esse termo, né? Então, foi cunhado lá em 1990, mais ou menos, esse termo de medicina funcional integrativa, mas há muito tempo se tem práticas integrativas e tem essa visão integrativa, por exemplo, na medicina tradicional chinesa, que a gente usa o conhecimento, na Ayurveda e outras áreas dessas, né, que a gente tem essa visão aí da medicina funcional integrativa. Então, é interessante a gente compreender que já existia uma prática, né, funcional antes do termo, porém, ela começou a ganhar fama e aí você depois tem a formação lá do Instituto Funcional de Medicina nos Estados Unidos, você tem depois vindo para o Brasil, que é o nome com mais peso, né, que trouxe com mais peso para o Brasil a medicina funcional integrativa, que é o Dr. Lai Ribeiro, e ele traz um conteúdo muito denso, né, muitas polêmicas, sem dúvida, só que foi o primeiro cara que teve coragem de brigar realmente ali com o processo institucionalizado, né, do modelo de se fazer medicina no Brasil, e ele acaba formando a maioria dos médicos que hoje são aí professores, né? Então quase todos os colegas que estão hoje dentro da medicina funcional integrativa tiveram que passar lá pelo curso do professor Lai Ribeiro, que é a maior referência para grande parte deles, né? Então, naturalmente, a gente começa a perceber que a medicina funcional integrativa ela tem uma base muito forte dessa visão do estilo de vida. Então, a medicina funcional integrativa ela olha muito mais para o indivíduo, é o que eu falo para os meus pacientes. A gente tem que olhar para o indivíduo e não para a doença. Então, você trata tal doença? Não. A gente trata a pessoa e, consequentemente, quem já passou comigo, a gente vai discutir muitas coisas aqui, né? Algumas pessoas que já entraram aqui já passaram comigo em consulta. Então, a gente percebe que é o seguinte, na medicina funcional integrativa, a gente olha para o indivíduo e a gente olha para a demanda que esse indivíduo tem. E a gente, muitas vezes, vai começar a perceber que essa demanda ela é muito além, simplesmente, do que uma demanda de uma queixa clínica, de uma doença, de uma patologia. Ela é uma demanda emocional, ela é uma demanda espiritual, né? Ela é uma demanda que também tem aspectos físicos. E aí, dentro desses aspectos físicos, a medicina funcional integrativa ela olha muito para fisiologia, para bioquímica, né? E aí a gente traz muita coisa da ortomolecular, né? Que é essa questão dos manipulados, da correção das deficiências nutricionais, das quelações, dos processos de detoxificação, dos processos de desparasitação, que é um resgate muito importante aí, né? Desparasitação, inclusive a gente está hoje em lua nova, né? Que é um momento importante para desparasitação. A gente traz o resgate dessas práticas médicas milenares que eram muito importantes para manutenção e prevenção da nossa saúde, visto que muitas das doenças elas não aparecem no início para a visão médica tradicional. Elas só aparecem quando você já está lá cheio de queixas, né? Cheio de problemas graves que vai precisar de tomar remédio para o resto da vida. E a medicina funcional integrativa ela tenta buscar os processos de adoecimento para que você não chegue até um quadro de doença onde você está ali com uma lesão irreversível, por exemplo, lesão de órgão-alvo, como uma doença renal crônica ou uma insuficiência cardíaca. Mas mesmo quando você chega lá, a medicina funcional integrativa se propõe ainda a tentar corrigir as bases do processo. Quais são as bases do processo? Então, quando a gente fala em adoecimento, né, dentro da medicina funcional integrativa, a gente está falando de algumas bases do processo que foram, digamos, negligenciadas. Quais são esses processos que foram negligenciados? Então, por exemplo, a alimentação, que é uma base muito importante. E na alimentação, o que é o grande problema?
seria o excesso de carboidratos, principalmente refinados, ou produtos industrializados, superindustrializados, né, ultraprocessados, que vão gerar ali processos de glicação, que vão gerar processos de reação de oxidação, que gera dano no nosso célula, que gera dano nos nossos vasos, que acarretam aí nos problemas que a gente conhece, né, infarto, AVC, diabetes. Além disso, a gente tem a questão do estresse crônico, né, que está relacionado também à piora da glicação, à piora da oxidação. Impacta, por exemplo, em maior inflamação. A alimentação também impacta em inflamação, que é o que a gente chama hoje, né, a base das principais doenças crônicas, a famosa inflamação crônica subclínica, processo de inflamação crônico ali, que impacta demais na saúde das pessoas. Então, naturalmente, se você chega no médico, né, e ele não olha para os pequenos sinais de inflamação crônica, e quando a gente fala olhar para os sinais de inflamação crônica, na medicina funcional integrativa, o médico funcional integrativo ele tem que olhar a tua boca, ele tem que ver se tem focos, então tem vários colegas dentistas aqui, ele vê se tem foco, por exemplo, que possa ser ali um ponto de inflamação crônica subclínica, desencadeando para você problemas crônicos como a hipotiroidismo, como doença cardiovascular. Então a gengivite está relacionado hoje muito classicamente, a gente já tem relação hoje em dia a desbiose oral com a questão de Alzheimer, gente. Então, assim, o médico ele tem que olhar para a boca, ele tem que olhar para esses focos de inflamação escondido. É fundamental se avaliar a saúde bucal do paciente, o histórico de saúde bucal, questão de implantes, canais, todo esse processo. Ele tem que olhar, sem dúvida, para o intestino desse paciente. O intestino foi negligenciado por muitos anos, então atendi uma paciente, já colocando uns casos, né, da clínica aqui, que ela me falou: doutor, eu só fui descobrir que o intestino era importante e que a constipação era um problema com 40 anos. Ela com 46, né? Você vai descobrir agora, com o advento da internet, o acesso à informação. Ora, a pessoa passa 40 anos da vida dela inflamada e é muito clássico isso, gente. Quando a gente vê os pacientes internados, então eu estou muito tempo no nível hospitalar, assim, né? Você vê os pacientes internados ali, você vai perceber que essas queixas gastrointestinais, essa queixa de inflamação crônica é algo extremamente comum. As doenças orais dos pacientes que chegam lá mais graves é extremamente comum. É óbvio, né, que é uma via de mão dupla, ou seja, a saúde sistêmica impacta demais na saúde bucal e a saúde bucal também na saúde sistêmica. Mas é extremamente importante que o médico funcional integrativo, então já perguntando o que eu vou procurar no médico funcional integrativo, ele tem que te olhar como um todo. Então, uma outra coisa extremamente importante que a medicina funcional integrativa se propõe a olhar é o estilo de vida, porque o sedentarismo e o estresse, eles estão extremamente relacionados, gente. Isso é muito importante. Escuta isso. Isso aqui é uma coisa que vocês têm que gravar, tem que soar na mente de vocês o tempo todo. Sedentarismo e estresse. Sedentarismo e estresse não podem conviver o tempo todo com vocês. O sedentarismo está relacionado à maior mortalidade, tá? Cardiovascular, a maior mortalidade por todos os tipos de doença, risco aumentado para câncer, risco aumentado para doenças mentais como depressão e por aí vai. Além disso, osteoporose, sarcopenia e por aí vai. Não pode ser sedentário, gente. Não pode ser sedentário. Isso é algo que é o mínimo, sabe? Eu brinco que eu falo, eu mesmo fazendo atividade física 1 ou 2 vezes por dia, sou sedentário. Que vocês, a maioria que eu tenho certeza que ou são. Por quê? A gente não faz nem 10 mil passos por dia. A maioria não faz. Porque a gente trabalha, na maioria das vezes, sentados. Né? Então, por exemplo, eu sou médico, passo 6, 8 horas sentados, às vezes mais. Os colegas são dentistas que trabalham em consultório, escritório, por aí vai, também passam muito tempo sentados. Então, o sedentarismo ele deve ser uma coisa que você deve atacar com urgência na sua vida. Não se pode deixar o sedentarismo como uma coisa que vai levando a tua vida o tempo todo. O outro ponto é o estresse, porque o estresse ele é extremamente impactante. Preste atenção nisso. O estresse é extremamente impactante na tua qualidade de vida. Ele vai impactar, primeiro, na tua questão hormonal, vai bagunçar totalmente a tua cascata hormonal. Bagunçando a tua cascata hormonal vai aumentar teu risco de doenças metabólicas, entre elas o diabetes, entre elas a questão da hipertensão arterial, problemas cardiovasculares e por aí vai, além de depressão e outros problemas crônicos. E insônia é um outro fator que está muito relacionado com o estresse. Então, se você vive estressado, você tem que reavaliar a sua vida. Eu brinco que eu falo que às vezes tem dinheiro, tem pessoa que trabalha e fala, nossa, faço uma hora extra, tal, trabalho pra caramba. Você tem que colocar na ponta do lápis o quanto esse recurso que você está fazendo ali naquele momento está se tornando caro para você. E, ao mesmo tempo, né, óbvio que em alguns momentos você tem necessidade de fazer aquilo, eu já fiz uma grande parte da minha vida, trabalhei mais do que deveria. Porém, depois que eu percebi o quanto aquilo estava me fazendo mal, eu diminui bastante meu ritmo. E é óbvio, gente, que não adianta vocês
pensar que o corpo vai tolerar por muito tempo um estilo de vida ruim. Por quê? Porque o nosso corpo ele não é feito para viver sob estresse crônico. Ele foi feito para ter picos de estresse e depois voltar à normalidade. Então, o nosso cortisol ele é feito para você acordar, ter o seu grau de estresse natural, fazer sua atividade, depois ele vai reduzindo. A curva natural do cortisol é essa. Então, o estresse crônico é uma coisa que a medicina funcional integrativa olha com muito carinho. Então, o paciente estressado cronicamente é o paciente que vai ter o que a gente chama de disfunção adrenal, síndrome da fadiga crônica, né? E é o paciente que vai estar sobre mais risco de adoecimento crônico. Então, o que eu atendo no consultório com uma frequência muito grande? Ansiedade, insônia, fadiga, tudo isso relacionado a estresse crônico. E, gente, não melhora se vocês não mudarem estilo de vida, né? Muitas das vezes você precisa de terapia, por exemplo, terapia cognitivo-comportamental, para você aprender a moldar os teus hábitos, consequentemente sair dessa rotina, desse padrão louco de estresse. Não sei se algum de vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar muito, com a frequência muito alta, né? Então eu já trabalhei muito, cheguei a trabalhar 100 horas por semana, trabalhei em regime de plantão. Você entra num flow, num padrão de trabalho tão louco que quando você vai para casa e dorme, descansa, ou fica um dia sem trabalhar, você não acredita, né? Que você se acha que você está preguiçoso, que você está perdendo seu tempo. E aí a gente precisa reaprender. Você precisa reaprender, né? A descansar, a relaxar. Então, uma queixa no meu questionário, para quem é meu paciente, né? O questionário que eu coloco lá, é assim: dificuldade para relaxar. Cara, a maioria das pessoas preenche 4 pontos. Por quê? Porque a gente vive num mundo extremamente acelerado, extremamente tóxico, extremamente tenso, né? Então, hoje tudo é notícia ruim. Então, se você não aprender a relaxar, descansar, né? E aí a gente traz o grau, você traz o aterramento, a meditação, são práticas que a medicina funcional integrativa fala o tempo todo. Se você não aprender a fazer isso, poxa, não adianta nada, sabe, gente? Eu sempre falo para meus pacientes que a gente tem que aprender a fazer o básico. Então, muitas vezes as pessoas estão desesperadas lá procurando o fulano, o cicrano, aquela pessoa que vai fazer a mágica para ela, e elas não começaram a fazer o básico, né? Então, a medicina funcional ela tem que resgatar isso. Então, a primeira coisa que o médico funcional tem que fazer é resgatar o básico. Por quê? Porque o básico ele vai trazer para você tudo que você precisa para construir uma saúde perfeita. Né? Eu sempre comparo com a parábola que Jesus contou lá do sábio e do tolo que construiu sua casa. Né? Um construiu a casa na rocha e o outro construiu sua casa na areia. Então, pegue essa mensagem aqui para vocês, certo? Quando você pensar em construir a sua saúde, construa sobre um alicerce forte, sobre uma base forte. Então, construa sua casa na rocha. Né? Ou seja, faça muito bem feito, né? Todo o básico, a alimentação mais correta possível. Não é você ser regrado, não posso comer um pouquinho a mais, né? Menos. O mais limpo possível, o mais natural, o mais compatível com você possível. Saiba disso, né? É diferente aquele que é compatível para mim do que é compatível para você. Tente beber água de forma rotineira, tente descansar, trabalhar no momento adequado, dormir no momento adequado, a quantidade de horas adequada. Tente organizar a sua higiene do sono. Tá? Então, a medicina funcional integrativa ela tem que colocar na tua cabeça, você tem que aprender que o básico é muito bom, muito bem feito. Então, eu atendi hoje uma paciente, que acho que ela até acompanha a gente, eu falei, cara, você sabe muito, você já tem muito conhecimento, então ela é da área de saúde, ela gosta bastante do tema, ela já sabia sobre várias questões, porque a gente fala muito aqui, só que ela estava perdida, né? Muita informação, consequentemente ela não sabia nem para onde ir. Isso é muito comum eu ver no consultório, muitas pessoas que chegam ali com informações como se fosse o seguinte, né? Eu falei, você está fazendo uma formação e você quer já pegar o diploma antes de iniciar o curso. Antes de fazer a matrícula, você quer pegar o diploma. É o que a maioria das pessoas querem fazer no processo de saúde. Então imagine, isso aqui é um processo, tá? Quando você chega na medicina funcional integrativa, você está indo para um olhar diferente. Esse olhar integrativo funcional significa o quê? Você olha o todo, certo? Você olha o todo e, consequentemente, ao olhar o todo, você começa a trabalhar de maneira a buscar estratégias para fazer com que aquilo funcione de maneira harmoniosa. Então você vai usar estratégias integrativas, seja ela estratégias baseadas no conhecimento milenar da medicina tradicional chinesa, da medicina ayurvédica, do conhecimento mais recente da medicina ocidental, no conhecimento da medicina germânica, né? E por aí vai. Todos os conhecimentos sejam possíveis que você possa utilizar, né? Mas também é fundamental que você utilize muito essa questão da funcionalidade. Então é o que eu falo para os meus pacientes. Na maioria das vezes a gente tem um olhar diferente em relação à atuação da medicina tradicional, porque a gente não vai de encontro ao sintoma para
bloquear ele. A gente vai de encontro ao sintoma para tratar a causa dele. Então, um exemplo simples que eu tenho muito no meu consultório são queixas gastrointestinais. Só dar boa noite para a Vanessa aqui. Boa noite, Vanessa! Bom, bem-vindo. É muito comum, gente, a gente ter no consultório paciente com queixa gastrointestinal. Então, a maioria de vocês aqui pode ter queixas como essa: azia, refluxo, má digestão, gases, constipação crônica. E quando você vai no médico, o cara te prescreve omeprazol. Só que isso é ilógico. Por que é ilógico? Porque você está bloqueando o mecanismo fisiológico natural do processo de digestão. Vocês entendem? Então, qual é a função do seu estômago? É ser ácido. Então, entenda isso como funcional, a parte funcional. Ele é ser ácido para, através da acidez do estômago, o alimento ser digerido. É óbvio que você mastigou muito bem, tá? Mastigou muito bem. Ser digerido para ser absorvido os nutrientes no teu intestino. Agora, se eu bloqueio a acidez do meu estômago só porque eu estou tendo refluxo, porque eu estou comendo errado, porque eu estou estressado, porque eu não estou tendo tempo de mastigação adequado, eu vou ter vários outros problemas. Eu vou ter um câncer de estômago pelo uso crônico de omeprazol, eu vou ter deficiências de nutrientes pelo uso crônico de omeprazol, eu vou ficar demente pelo uso crônico de omeprazol. Só que eu melhorei o sintoma do cliente, ele foi embora, então a gente fala: nossa, uso omeprazol e eu estou bem pra caramba. Você está doente, entende? Então, quando eu penso em funcional, eu tenho que fazer o seguinte: cara, você precisa aprender a mastigar, você precisa relaxar, você precisa comer com calma, você precisa estar presente naquele momento. Entenda isso. Você precisa aumentar a acidez do teu estômago, talvez seja isso que esteja faltando, porque o teu estresse grande, tua alimentação inadequada, está lesando tuas células parietais, né, que produz ali pepsina, que otimiza a produção do ácido clorídrico. Entende? Então, quando a gente fala nessa visão funcional, a gente tem que falar na atuação específica. Mas a medicina funcional, é importante a gente entender, ela não faz mágica. Ela não resolve o seu processo num passe de mágica. Por quê? Porque muitas vezes você vem ali de um processo crônico de adoecimento. E até você mudar o teu estilo de vida, mudar os teus hábitos, é fundamental, né? É fundamental que você aprenda a observar o processo, né? Como o Luiz aqui colocou, né? Aprender a ouvir o seu corpo, né? Aprender a... Quando você comete algum ato que danifique a tua saúde, logo você observa e corrige. Porque naturalmente a gente vai corrigir, a gente vai cometer alguns processos. Então, o que é importante a gente compreender? Medicina funcional integrativa, ela busca de maneira clara, a melhor estratégia para você ter saúde. E é óbvio que ainda após isso a gente vai avaliar outras questões. Então, uma tendência que a gente tem hoje no momento, as doenças infecciosas, o nosso sistema imune está extremamente agredido, né? Fazendo com que você tenha mais doenças autoimunes, mais doenças infecciosas e inflamatórias. Então, uma das coisas da medicina funcional é olhar para a imunidade e tentar otimizá-la, né? Tentar melhorar nosso processo imune. Por quê? Porque a gente vive sobre uma constante agressão do meio externo, né? Seja por infecções virais, a gente teve pandemia, por aí vai, bacterianas, seja também por autoagressão. Então, nosso sistema imune causando doenças. Então, é muito comum, né? Pouquíssimas pessoas tinham acesso a essa noção de doença autoimune. Eu só fui ter conhecimento sobre doenças autoimunes quando entrei na faculdade de medicina, né? Por quê? Porque até hoje eu não tinha conhecimento. E realmente eu só fui aprender sobre doenças autoimunes depois que eu fui estudar medicina funcional integrativa. Porque a visão da medicina tradicional ela é muito cega em bloquear o sistema imune. Então, você aprender a melhorar o sistema imune é uma das ferramentas que a medicina funcional integrativa tende a trabalhar, tá? E a outra, uma delas, você está vendo aqui meus livrinhos, né? Por exemplo, aqui, ó. Fisiologia hormonal, esse é um dos caras que eu gosto muito dentro aqui da medicina integrativa no Brasil, que é o professor Ítalo Rachid. Ele é um dos caras que mais estuda a parte da hormonologia, né? Que é o estudo dos hormônios, não apenas com a visão da endocrinologia, na atuação de tratar a doença, mas na perspectiva de melhorar a sua qualidade de vida. Então eu brincava com meus pacientes que antigamente, quando o paciente ficava bom, eu tinha que mandar ele embora. Eu falava: não, sai daqui do meu consultório que eu não sei o que fazer mais. Hoje eu falo com meus pacientes: eu estou ansioso para que você fique bom, para a gente começar a otimizar a sua saúde, a melhorar seu desempenho, a melhorar sua capacidade cognitiva, sua capacidade de performance física, sua capacidade de performance mental, sua estética, esse processo todo que também faz parte do conhecimento e da visão da medicina funcional integrativa. Então, a medicina funcional integrativa ela abrange muitas coisas.
Mas, para além disso, tem uma visão que eu aprendi lá com o professor Hussein, que é a tríade, né? Isso é muito legal, que a medicina ela tem que abrir os olhos e voltar a compreender o ser humano como um ser trino, né? E aí eu fui fazer formação, por exemplo, do Ítalo Marcilli, que é um terapeuta que trabalha com essa visão muito importante da gente olhar o ser humano como um ser físico e metafísico, né? Então a gente aprender a linkar, né, novamente a espiritualidade como um processo fundamental para a nossa saúde, né? Aprender que somos um ser espiritual também, necessitamos de trabalhar nossa espiritualidade, necessitamos de cuidar da nossa saúde mental, isso é extremamente importante, né? Cuidado da saúde mental, a gente percebe que hoje as principais queixas do consultório é ansiedade, depressão, né? Angústia, porque não insônia também que entra nesse processo. E muitas das vezes isso acontece porque a gente falhou em observar esses processos de adoecimento. Então, eu sempre falo com meus pacientes, a gente deve aprender a observar os demônios que nos rodeiam, né? Então, a Bíblia fala que, por exemplo, os anjos estão ao nosso redor, os demônios estão ao nosso derredor. Mas não são os mesmos demônios para todo mundo. Então, eu brinco que cada qual tem os seus demônios, né? Digamos assim. E aí pode ser, por exemplo, aquelas coisas que te afligem mais. Na tua área, por exemplo, emocional, na tua área física. Nesse sentido, eu não estou falando aí demônio só mesmo no aspecto espiritual, não. Até no aspecto mais físico mesmo. De, por exemplo, a compulsão alimentar, que é aquilo que você não consegue controlar. O vício, por exemplo, em pornografia. Todos esses processos que destroem a tua saúde cronicamente. Então é muito importante a gente compreender que a medicina funcional ela também tem que ter esse olhar para o ser humano como um ser que ele é composto, né, de corpo, mente e alma. Se a gente não olhar para essa visão, a gente fica amputado, certo? A gente só tem uma visão mesquinha do processo. Então é óbvio que a gente, quando está conversando sobre saúde, sobre espiritualidade, eu sempre falo com meus pacientes, você vai precisar trabalhar a sua espiritualidade em algum momento. Você vai precisar olhar para a sua espiritualidade, você vai precisar olhar para você e enxergar um pouco da metafísica, né? Você vai ter que olhar para você e enxergar um pouco desse teu processo de saúde física, saúde mental e saúde espiritual. Isso é muito importante, porque se você ficar melhorzinha só de um lado, depois você vai acabar caindo do outro, né? Então é muito importante a gente compreender esse processo. Poliana está aqui querendo participar do vídeo. Quem sabe deixa vocês entrarem no vídeo comigo aqui, né? Participar para contar um pouco a história de vocês. O que é importante, pessoal? É a gente compreender que o processo de tratamento ele é um processo que acontece de forma paulatina. E você precisa aprender uma caminhada. Então eu sempre falo que muitas vezes as pessoas chegam na medicina funcional integrativa porque alguém falou, vai naquele médico, faz alguma coisa. Mas elas não têm a noção e com a compreensão do que é o processo da medicina funcional integrativa. Por isso que eu resolvi começar a primeira das duas lives trazendo isso para vocês. Então antes, vamos lá agora para a parte interessante que eu queria falar. O que eu devo saber antes de procurar um médico funcional integrativo? Tá? E isso é muito importante. Por quê? Porque a gente está muito acostumado com a visão tradicional da medicina, né? Então antes de eu procurar um médico funcional integrativo, eu tenho que saber que eu sou responsável pela minha saúde. Certo? Isso é muito importante. Escreve aí para vocês lembrarem. Eu sou o principal responsável e interessado na minha saúde. O médico ele é meu auxiliar nesse processo. Ele vai trazer o conhecimento, ele vai me trazer as informações, ele vai me orientar, ele vai me prescrever. Mas eu sou quem faz o processo. Não quem prescreve. Isso é muito complexo, porque tem pacientes que eles querem já prescrever, eles querem dar as condutas médicas e não fazer a parte deles no processo, que é cumprir, né, as obrigações com os deveres de cuidar da sua saúde. Então, quando você vai procurar um médico funcional integrativo, provavelmente ele vai te orientar a mudar vários hábitos que estão te adoecendo. Se for a tua alimentação, então todo mundo que passa comigo vai chegar lá e vai orientar. A sua alimentação você precisa aprender a comer. Para aprender a comer, você precisa retirar muitos alimentos que podem te fazer mal e depois aprender a reintroduzir. Então, um paciente que chega lá com um quadro de obesidade, ele vai ter que passar por esse processo, ele vai ter que aprender a comer. Muitas vezes o cara chega ansioso para emagrecer e eu falo, cara, preocupe muito mais agora, nesse momento, em readquirir saúde. O processo de emagrecimento ele vai ser lento e ele deve ser lento e gradual. É óbvio que tem paciente que às vezes a gente consegue fazer emagrecimento de, 15 quilos. Tem paciente meu que perdeu 12 quilos, 14 quilos, 15 quilos.
estratégias rápidas, né? Só que os pacientes que se mantêm com peso, né, se mantêm saudáveis, são aqueles que fazem isso por muito tempo. Aqueles que aprendem a mudar o seu estilo de vida, né? Naturalmente, quando eu comecei, né, a aprender sobre alimentação funcional, é muita informação. A depender de quem você escuta, você vai ter uma confusão de ideias. Por isso que eu falo, aprenda a comer para você fazer o seu julgamento. Por quê? Porque todas as teorias, elas são muito bonitas. Mas o que funciona para você na prática? Como é que funciona para você na prática? Porque geralmente a gente tem que olhar muito para o nosso modelo de alimentação e como a gente evoluiu nesse processo. Então, o nosso processo na alimentação, ele é um processo onde a gente foi aprendendo a comer aquilo que tinha disponível para a gente. Então, a gente caçava e comia, a gente coletava e comia, né? Depois a gente começou a plantar. O problema é que até aí está tudo bem. Depois a gente começou a industrializar o processo da alimentação. E aí começa o problema do adoecimento. A gente começa a fazer produtos que não existiam na natureza, que eles não existiriam de maneira nenhuma, como os óleos vegetais, né? A gente começa a fazer os hiperindustrializados e tudo isso aí vai adoecendo a nossa saúde. Vai levar a infarto, vai levar a AVC, vai levar as doenças que a gente não vinha com certa frequência. Fora a exposição que a gente tem, né? Então você vai conversar com o médico funcional e vai falar com você, olha, a gente tem que olhar muito mais para as toxinas ambientais. Você vai falar, mas meus avós viviam há milhões de anos nesse mesmo local e não preocupavam com isso. O mundo é totalmente diferente. A gente tem aí, né, nesses últimos 100 anos, uma quantidade de toxinas que são lançadas diariamente no meio ambiente, né? Na água que você bebe, no ar que você respira, que é absurdo. Então hoje a gente já consegue encontrar microplásticos. Você sabe o que são microplásticos? São pedaços tão pequenos de plástico que a gente não consegue nem enxergar direito. Mas eles já são encontrados hoje na placenta do bebê, eles já são encontrados hoje no coração das pessoas. No coração, gente, imagina, microplástico dentro do seu coração. Olha que loucura. E toda vez que você tem isso sinaliza pra gente que a gente está totalmente intoxicado. Além disso, a gente tem muitos metais, muitas substâncias tóxicas que elas não existiam de forma na natureza como a gente vê. Então, por exemplo, o mercúrio que eles colocam na boca da gente, né, para fazer a liga de amálgama, ele não ficava assim. Isso foi uma liga que foi criada para poder dar uma finalidade para esse mercúrio. Só que ao mesmo tempo o mercúrio que é eliminado na água para o cara verificar se tem ouro na mineração, ele não deveria estar ali. E ele contamina todo aquele processo, né? Toda aquela vida aquática que existe ali, desde as plantas até os animais. E você consome aqueles animais e você fica intoxicado, né? Então você está totalmente intoxicado pela fumaça dos carros, das indústrias, do processo, que é, infelizmente, natural da evolução do ser humano. Só que, se a gente não olhar para isso, a gente não vai conseguir cuidar da nossa saúde de maneira adequada. Então, é fundamental você compreender que ao ir no médico funcional, ele vai ter que falar com você que você tem que olhar as toxinas. Então, talvez você vai ter que fazer um detox, talvez você vai ter que fazer estratégias que ajudem o seu corpo a eliminar essas toxinas. Então, muitas vezes a gente olha para o paciente, né, e o paciente está lá preocupado com colesterol e ele tem um gama GT de 40, 50, que é um marcador extremamente importante para a gente de oxidação, mas nenhum médico cardiologista olha para isso não, ele acha que aquilo é só álcool, né? Fala, não, tá tranquilo, baixa seu colesterol. Então a gente tem visto pessoas com colesterol de 20, LDL de 20, de 30. Cara, isso não diminui mortalidade, isso é uma loucura, né? Só que a visão tradicional diz que isso diminui mortalidade, que esse é o caminho correto a seguir. Então o que eu quero dizer para vocês aqui? Se a gente não aprender a olhar para o todo, para aquilo que impacta demais na nossa saúde, a gente nunca vai realmente ter saúde de verdade. E é óbvio que quando você for no médico funcional integrativo, ele vai olhar para os micronutrientes, que são extremamente importantes para a nossa saúde. Nós vivemos baseados em utilização de vitaminas, de minerais, de proteínas, né? De gorduras. E também, é óbvio, podemos utilizar o carboidrato ali como fonte de energia. Mas se eu tenho deficiências de vitaminas, por exemplo, do complexo B, eu vou ter várias queixas comuns no dia a dia. E o médico ele tem que olhar para isso. Então hoje a gente tem uma deficiência enorme, né, de vitamina B12 principalmente. Primeiro porque as pessoas comem errado, elas comem pouca proteína de origem animal. Depois que tem um excesso de uso de omeprazol, que bloqueia a ação do ácido, não tem liberação. Então se o médico não olhar para isso, a
gente vai passando batido e você está questionando de depressão. Cara, como é comum, gente, é muito comum chegar para mim pacientes que passaram por vários psiquiatras, vários colegas, os colegas nem pedem exame, o cara já chega de cara, pau, toma aqui, vai usar sua medicação aqui, sua sertralina, sua paroxetina, e o cara volta depois pior, o cara ele não reavalia a conduta dele, não, ele coloca outro antidepressivo, ou coloca um anticonvulsivante, um estabilizador de humor. Então, eu peguei um paciente que ela chegou a usar 10 medicamentos, né? E aí, quando você vai olhar, você fala assim, poxa, deixa eu ver a tua história aqui, como é que é isso? A pessoa ela está toda desorganizada do ponto de vista de toxinas e substâncias que ela está infectada com parasita, né? Infestada de parasitas, ela está cheia de deficiência hormonal, está com vários distúrbios do ponto de vista sistêmico, e a medicação piora mais a saúde dela. Isso não quer dizer que a gente não deve usar medicação nunca, mas é que ela deve ser muito criteriosa. Então, para o médico prescrever um remédio, deveria ter muito mais critério do que se tem hoje. Para a pessoa usar um remédio, a pessoa deveria ter mais critério. Então, dentro da medicina funcional, que eu falo com meus pacientes, vocês têm que aprender a observar a saúde de vocês e ter autocrítica, certo? Vocês têm que ter autocrítica. Então, o que eu estou fazendo de errado? E tem que também ter uma crítica em relação ao que o profissional está prescrevendo, lhe orientando, para que você não vá fazendo qualquer tipo de conduta e ficando mais doente, piorando e mantendo aquelas condutas. Isso é muito importante. E a comunicação com o médico ela tem que ser muito mais próxima. Então eu falo com meus pacientes que a gente conversa de igual para igual. É óbvio que a gente tem diferença em nível de conhecimento, porque eu que estudo para isso. Então quando eu vou falar com o eletricista que vem em casa fazer instalação, a gente conversa de igual para igual dentro de uma certa de um certo limite, né? Quando ele vai falar sobre o que ele vai fazer ali, eu falo, tudo bem, é sua área de competência, então eu vou assistir você fazer. Agora, se ele falar que vai fazer uma coisa muito doida, eu vou falar, pô, isso aí tá muito errado também, né? Tá fora do padrão. Então, é necessário que a gente compreenda que o médico funcional, ele vai olhar para você e vai olhar também para os teus hormônios. Só que ele não vai olhar só para os teus hormônios, é o que eu falo para os meus pacientes, né? Então, eu chego lá para um paciente e falo, nossa, o teu hormônio está muito desregulado. Vamos repor tudo logo? Você tem 30 anos, vamos te repor tudo? Não, pelo amor de Deus, não é isso. Não é isso. É muito longe disso, sabe? É você olhar, por exemplo, para o paciente e falar, cara, tu tá dormindo mal, então tua testosterona vai ficar baixa mesmo. Você tá comendo mal, né? Então você vai ficar inflamado, sua progesterona não vai ser produzida de maneira adequada. Você usa anticoncepcional, você bloqueia a sua produção de progesterona, né? Você tem excesso de gordura, isso vai fazer com que você aromatize demais. Então faça muito estradiol, converta muito estrona, você está inflamado, né? Meu colega Miguel, aí, grande abraço, Miguelito. É fundamental a gente compreender isso, gente. Porque não adianta só você dar hormônio para uma pessoa super inflamada e esperar que ela fique boa. Se ela não corrigir a alimentação, se ela não corrigir o estilo de vida, vai fazer mais mal do que bem. Então é muito importante que o médico funcional tenha essa visão também. Então se você vai procurar um médico funcional integrativo, você vai perceber que tem uma divergência muito grande dentro dessa visão. Então tem pessoas que falam, nossa, eu fui no fulano de tal e achei que ele é integrativo, mas ele passou remédio. Bom, ele é integrativo, só que ele é integrativo e usa da medicina convencional também. Você pode ir em outros médicos ou outros terapeutas que ele não usa nada de remédio, ele faz tudo baseado em outras estratégias terapêuticas e tudo bem. Então é importante que você conheça o médico que você vai procurar, o profissional que você vai procurar e entenda também aquilo que você está procurando. E muitas das vezes a gente tem que tomar cuidado quando a gente... Eu já fui uma pessoa que criticava muito, certo? Isso é um problema muito grande, aprenda isso para vocês, tá? Quando a gente critica muito os outros, a gente está com um problema com a gente mesmo. Quando você se resolve, você não fica criticando os outros. Você começa a procurar compreender o seu espaço, o que você tem que fazer, como você deve procurar agir de maneira adequada. Então, dentro dessa perspectiva, a gente começa a compreender, né, que a medicina funcional integrativa ela pode atuar de diversas queixas. Então, eu atendo pacientes, eu começo a atender, por exemplo, hoje pacientes a partir de 12 anos. Aqui a Vanessa fala, né? Procura doutor Neemias e ponto final, não tem melhor. Muito obrigado pela confiança de sempre. Mas isso é uma questão muito importante, porque é isso, você vê, a Vanessa, a gente tem uma relação muito boa, a gente consegue criar uma conexão muito boa, médico-paciente. Tem outras pessoas que elas vão falar, talvez, não, o doutor Neemias não é o melhor médico, né? Fulano de tal é. E é engraçado, gente, ó que legal, a Xanine falou que é uma consulta, muito bom, muito obrigado. Fico feliz por isso. Mas tem pessoas que vieram de colegas que são muito mais renomados do que eu, passaram comigo, e falam, nossa, eu não gostei de fulano de tal. E tem colegas que você falou, veio uma paciente aqui, e hoje eu não falo nada. Eu falo, não, tudo bem, às vezes a visão não deu certo, naquele momento não deu certo. Porque tem uma colega, a gente tem uma rede de comunicação muito grande, né, dentro dos colegas que trabalham na medicina funcional integrativa, então a colega falou, fulano de tal, a paciente veio aqui,
e descascou você, falou mal de você, sei lá o que, né? Sei lá, acho que ela não gostou da conduta que eu prescrevi para ela, talvez não funcionou no primeiro momento, que é hoje um problema também muito grande, gente, ó. Você vai no médico e você acha que ele vai ser obrigado, só porque você foi nele, porque ele é integrativo, ele é funcional, ele aparece na internet, a resolver seus problemas do dia para noite. Então eu não prometo nada para ninguém, que eu vou resolver nada do dia para noite de ninguém. O que eu prometo? Dedicação e uma caminhada em conjunto. Se você tiver coragem de caminhar comigo e andar em conjunto, eu vou segurar a sua mão até o momento que eu falo, olha, eu não consigo mais e eu vou te indicar para outro profissional. Pode ter certeza que esse processo a gente vai fazer junto. É óbvio que quanto mais você caminha, mais no processo a gente vai aprendendo a entender as nossas dificuldades e às vezes você vai precisar de ajuda de outro terceiro. Por quê? Porque não é porque você é um médico funcional integrativo, que você atua com essa visão, que você sabe fazer mágica, né? Às vezes chega pacientes que são complexos mesmo. Tem casos que eu atendi de pacientes com quadros de depressão crônico de muitos anos ali e que tá tudo desorganizado, né? Que é muito difícil da gente conseguir resolver numa consulta do dia para noite, porque a vida é desorganizada, né? Sem dúvida, né? A Wendy, que é minha querida gestante, logo logo ela vai estar com a gente, né? E o que eu falo é o seguinte, a gente vai aprender que, por exemplo, tem muitas pessoas que estão cheias de traumas emocionais. Por isso que eu falo que a gente tem que olhar, né, para a questão emocional. A gente tem que olhar para essa questão emocional. Tem pessoas que vêm ali com uma relação familiar totalmente destruída, que tem uma relação com a figura materna e paterna totalmente ruim. Muitas vezes eu estou conversando no consultório com o paciente começa a chorar, né? O paciente começa a desabafar o histórico familiar dele e muitas vezes eu já sei porque ele já me deu várias pistas nesse processo. Então não tem como a gente resolver, por exemplo, uma relação familiar destruída de muitos anos, né? Vanessa, boa noite, Vanessa. Você é uma paciente que a gente vai trabalhar muito ainda junto, né? Pra gente chegar nos nossos objetivos. Mas é isso que eu quero dizer, gente. Assim, não é porque a gente é funcional integrativo que a gente faz mágica, sabe? Porque muitas das vezes a gente tem que olhar para o paciente, né? E você tem que compreender que o processo é muito complexo. Então eu atendi uma paciente hoje, eu pensando, né? Atendo a mãe dela também, estava aqui pensando, falei, nossa, cara, que coisa. Aqui tem vários sinais que realmente, sem dúvida, dificulta, né, essa pessoa. Porque eu vejo que tem algumas questões ali que eu pego no ar da relação familiar que muitas vezes trava o outro, né? Trava o outro. E isso é um processo que a gente vai aprender. Então, assim, tem alguns casos que eles são muito marcantes pra gente, né? Já peguei casos, por exemplo, de pacientes que vinham ali com um quadro extremamente ruim, uma fadiga crônica muito grande, um quadro de sofrimento, né, emocional muito grande e que a gente consegue organizar essa parte hormonal, né? Consegue organizar essa parte física e a pessoa melhora muito e depois consegue resolver. Mas eu brinco que eu acho que o telefone que eu mais compartilho no meu celular é do terapeuta que eu indico para meus pacientes. Já fez terapia alguma vez na vida? Eu vou indicar esse camarada aqui, né? Eu acabo indicando bastante o Evandro, né? Ele é um terapeuta que quem me indicou primeiramente foi o Felipe, né? Que é um colega da Funcional, um psiquiatra. Falou, cara, eu gosto desse cara aqui demais, ele atende vários pacientes meus. Eu fui lá, fiz uma terapia com ele. É um cara muito legal, porque assim, ele traz uma visão tomista, né? Que eu falo que é das virtudes, baseado na questão de você aprender a construir uma vida baseada em bons comportamentos, digamos assim, em virtudes, em crescer e melhorar. Mas tem pessoas que vão precisar voltar processos mesmo e resgatar processos que são mais complexos, né? Que estão ali ainda na fase travado na fase da infância ainda, né? Então eu atendi uma paciente que ela não conseguia construir uma relação muito boa com a filha dela, porque a relação com a mãe dela foi péssima, né? Então, tipo, uma relação que ela não conseguia criar um amor, um vínculo afetivo. Aquilo afetava todo o processo de vida dela. Então, não tem como você fazer mágica de sarar a pessoa de uma queixa que é emocional. Atendo pacientes que vêm para mim com queixas de doenças autoimunes. Então, atendi um caso muito interessante de dermatite atópica, que eu falei com a paciente, olha, quando você sair do teu ambiente que você está hoje, você vai sarar. E essa pessoa teve a oportunidade de fazer um intercâmbio, né? Ela foi para fora do país e ela falou, caraca, é absurdo, né? É absurdo o quanto essa paciente ficou bem. Uma dermatite atópica bizarra, assim, que ela mandou uma foto antes de viajar, assim, eu não acreditava quase como ela estava, depois como ela melhorou com uma estratégia integrativa, mas também com a mudança de ambiente, né?
Ah, que legal, a gente já tá ansioso, viu, gente, pra ver a Sarinha. Fé em Deus, logo logo ela vai estar aqui pra abençoar mais a vida de vocês. Então, assim, é importante demais a gente compreender esse processo para que a gente não venha a ter, né, por exemplo, expectativas muito diferentes da realidade. Então a gente tem que trazer para a realidade, né, assim, a questão dos processos, a questão da necessidade de construir uma caminhada, né, de seguir por uma estrada onde muitas vezes você vai ter pedregulhos, espinhos e que vai ser realmente difícil, né? Eu brinco que a mudança, por exemplo, de estilo de vida, de correção de hábitos, ela é muito difícil, não é para todo mundo. Eu estava avaliando, por exemplo, algumas fotos antigas minhas, o quanto eu comia errado, mesmo tomando apenas vinho, o quanto vinho eu tomava, assim, uma quantidade engraçada que a gente fala assim, nossa, eu não bebo não, né? Eu realmente eu cresci lá cristão, bebia muito pouco, você tomava vinho. Só que eu fui ver, eu tomava muito vinho, né? E achava que não. Fui no Chile, eu brinco que eu fui no Chile, eu voltei de lá. E o Chile tem vinho muito barato, então eu tava tomando muito vinho. E aquilo impacta a sua saúde, assim, certo? É óbvio que o álcool ele tem uma capacidade muito grande, mesmo em pequena quantidade, de bagunçar a tua saúde. O que eu quero dizer com isso? É que às vezes pequenas coisas que você não nota que são um problema, quando ele é repetido várias vezes, ele é um problema. E muitas vezes a gente também tem uma dificuldade muito grande de aceitar o processo terapêutico. Porque a gente está aqui, ó, com o processo aqui, né? Como a Vanessa colocou aí, tem pacientes que são teimosos, né? Não é que só teimosia, muitas vezes você está adoecido no aspecto mental, então você não quer nem ficar bem. Às vezes a gente quer ficar bom, a gente tem, né, como diria o Freud lá, a gente tem o ego, o superego e o id, né? E eles muitas vezes estão em desacordo com o objetivo que você tem, que você quer fazer. E aí a gente está cheio de traumas, cheio de problemas, cheio de bloqueios, né, emocionais, e esses bloqueios emocionais nos travam de evoluir no processo. Mas é muito interessante que dentro dessa atuação da medicina funcional integrativa eu já vi casos muito legais, assim, casos onde eu falo, nossa, pacientes onde a gente chega ali com quadro de dor crônica, né? Tinha um paciente que ela chegou para mim com quadro de dor crônica pós-chikungunya, ela tinha um quadro de, digamos, depressão, dor crônica, fazer uso de medicação antidepressiva e a gente conseguiu tirar toda a medicação antidepressiva, medicação para dor, corrigimos as deficiências nutricionais e dessa paciente hoje já está, por exemplo, num outro patamar, melhoramos a questão cognitiva, então ela voltou a estudar, que era uma coisa que ela amava, estudar. Tem um caso de paciente, por exemplo, que chegou com uma fadiga crônica absurda, né? Mesmo em tratamento, com vários endocrinologistas, nunca melhorava do hipotireoidismo, mesmo usando dose alta, né, para tratar a questão do hipotireoidismo, não melhorava. Depois a gente corrigia a questão da dose, mas não só a dose, porque às vezes a dose do hormônio sozinha não resolve, mas corrigir o estilo de vida, a alimentação, a pessoa se tornou outra pessoa, muito mais saudável, né? Como a Vanessa colocou, né, é muito difícil mesmo, a gente consegue dar um jeito quando a gente quer, né? Quando a gente tem disciplina, a gente aprende, né? A Vanessa é um exemplo muito vivo disso, de algumas queixas gastrointestinais importantes, problemas que impactavam demais a saúde dela. Então tem paciente que chegou para mim com um quadro de diarreia, que a paciente tinha quase 5 episódios de diarreia por dia, né? Era alimentação totalmente inadequada, tinha passado por vários gastos, vários processos, e a gente ajustando essa questão da alimentação, a pessoa começa a reconhecer os processos alimentares e mudar o estilo de vida. Então, a gente começa a enxergar esses processos, né? Então, o meu exemplo pessoal, né? Eu tinha uma fadiga crônica pelo excesso de trabalho, não melhorava de jeito nenhum, então, quando conheci a medicina funcional integrativa, eu comecei a suplementar, mas eu dependia, por exemplo, do cortisol para viver quase. Eu brinco que sem o cortisol, né, que é a hidrocortisona base, eu não conseguia sobreviver. Até eu compreender que, cara, era o meu estilo de vida que era o problema, né? Não adiantava eu, por exemplo, esperar a minha vida melhorar sem eu resolver mudar meu estilo de vida. Sem voltar a praticar atividade física, sem voltar a ir dormir no horário adequado, sem voltar a me relacionar bem com as pessoas que estavam em casa, sem diminuir minha jornada de trabalho. E isso é muito importante, porque se você não organiza esses processos, você nunca vai ter saúde de verdade, né?
E é muito interessante porque a gente vai atendendo alguns casos assim que eles são muito marcantes pra gente, faz com que a gente tenha vontade de continuar no processo, né? Então eu atendi uma paciente, ela chegou pra mim com um quadro de coisas simples, às vezes, gente, sabe? Coisas muito simples. Uma menina super jovem, chegou fadigada, assim, depressiva, sem vontade, sem ânimo pra nada. Quando a gente foi avaliar a ferritina ali de 5, né? Corrigimos a deficiência de ferro naquela paciente e ela se tornou uma nova pessoa, estudou, nem parece a mesma pessoa hoje em dia, né? Um paciente com AVC que a gente conseguiu melhorar demais a qualidade de vida desse paciente, assim, através da suplementação, da reposição hormonal. O paciente voltou a melhorar a questão da disposição, do ânimo, até a cognição melhorou. Então, a medicina funcional ela pode ajudar muito, né? Muito nesse aspecto da saúde de uma forma geral. Pacientes com quadro de autismo, TDAH, onde a gente otimiza essa questão ali, às vezes do cannabis medicinal ou mesmo de micronutrientes importantes, e a pessoa melhora. Pacientes com insônia grave, né, que usava vários medicamentos, e a gente consegue desmamar todos os medicamentos, né, e essa pessoa volta a dormir de maneira adequada. Pacientes com quadro de hiperfluxo menstrual, de desconforto menstrual, de problemas muito importantes relacionados a essa parte feminina, a gente consegue melhorar essa pessoa através da modulação hormonal, da modulação do intestino e teor de repetição. Então, a medicina funcional integrativa ela é isso, sabe? Ela se propõe a transformar realmente a vida, como a Daniela colocou aqui pra gente. E realmente ela é capaz de fazer isso. Só que, é o que eu digo, eu não posso fazer por você aquilo que depende de você. Então grave isso aí, né? Na caminhada da tua vida, eu só posso caminhar do teu lado. Eu não posso caminhar por você. Então o médico ele sempre vai ser a possibilidade de ser um parceiro, alguém que caminha com você, né? É fundamental a gente compreender isso aqui, né? Grande seu Zé, excelente, gente fina demais, tá ótimo, né? Fiquei muito feliz com a melhora dele, muito bom. A gente vai ver isso, né, no processo de mudança das pessoas que realmente mudaram a sua saúde, que foram transformadas. Eu brinco e falo, o mérito é de vocês, o método é até meu, né? Não meu só, né? Eu sou muito grato a todos os meus professores, todos aqueles que me ensinaram nesse processo, todos aqueles que foram capazes de transmitir algum conhecimento para mim, que me permite hoje estar aqui conversando com vocês, que me permite hoje estar aqui trazendo um pouco de informação, né, sobre isso. Então a gente tem muitas pessoas hoje que elas foram transformadas porque alguém decidiu mudar, né, antes, há muito tempo atrás, a visão, né, do que a gente tinha como certeza. E encarou, se eu encaro hoje, né, uma certa crítica, uma certa tendência aí, algumas pessoas falar que a gente é charlatão e por aí vai, quem começou lá atrás, como o professor Lá Ribeiro, teve que carregar, por exemplo, um peso muito maior. E graças ao trabalho dele, né, ao trabalho de outros colegas que foram, né, nesse processo mais martirizados, a gente tem a possibilidade hoje de vocês estarem tendo aqui acesso, né, a tanta informação que vocês têm. Né, e pessoas terem a vida delas transformadas. Tem um caso de uma paciente que é um caso lindo, né? Uma paciente que chegou para mim com quadro de endometriose, foi um dos primeiros casos que eu tratei de endometriose. Ela tinha passado por várias cirurgias, ela vivia na emergência, era dia sim, dia também, né? E aquele quadro logo me impactou, né? Eu brinco que às vezes eu tenho medo, né? Tem alguns casos que chega assim, eu tenho medo. E hoje eu atendo essa paciente, ela chega para mim com vontade de viver, com uma vida transformada, sem dor, sem precisar usar anticoncepcional, tendo se resolvido sua vida emocional, tendo melhorado bastante o aspecto do estilo de vida. Porque é isso, a medicina funcional ela só funciona realmente se você tiver coragem de encarar, né, a mudança do estilo de vida. Então eu acho que a grande mensagem, né, do que é a medicina funcional integrativa é isso, né? É aprender a encarar, né, a vida com um olhar integrativo, com um olhar funcional. E isso faz toda a diferença, né? Quando a gente aprende a ter esse olhar integrativo, esse olhar funcional para a nossa vida, a gente aprende a olhar para a alimentação de uma forma mais racional, a gente aprende a olhar para as nossas relações, né, de um olhar mais racional. Eu diminuo meu contato com pessoas ou evito que são tóxicas, são pessoas que vão me adoecer. Isso é muito importante, gente. Precisam evitar, né, essa questão de ambientes que eles são ruins, frequência de pessoas que adoecem. Isso é muito engraçado, eu brinco que
Era uma coisa que eu não acreditava em nada, mas assim, depois você percebe, né? Pessoas com frequência ruim, com pensamento ruim. Hoje eu não sento, não paro para conversar, né? Eu mudo de rota quando tem uma pessoa com vibração, com energia, né? Com uma tendência a ser de coração ruim, de ideia ruim, né? Isso é muito importante vocês perceberem. E acima de tudo, eu digo que a medicina funcional integrativa, se ela não tiver um olhar para o espiritual, se não tiver um olhar para o metafísico, né? E naquilo que eu acredito, né? Olhar para Deus, olhar para Jesus, né? Olhar para esse padrão, né? De perfeição no andar, no falar, no agir, que foi nosso Senhor Jesus Cristo, né? A gente nunca vai conseguir ter saúde de maneira adequada. Porque, naturalmente, nós estamos num mundo caído, né? Num mundo perdido. E a gente tem que ter uma referência, né? Uma referência de qualidade, uma referência de padrão, de moral, de padrão de vida. E óbvio que tem várias pessoas, né, que a gente pode se espelhar, pessoas que estão aqui no nosso dia a dia, né? Seja os santos ou não santos, digamos assim, mas pessoas que são referências, né, para nós, que nos trazem, por exemplo, ali um padrão de como ser igual a Cristo, né? Como Paulo dizia, né? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu acho que isso é muito importante, porque a partir desse momento a gente começa a olhar para a vida com um olhar mais amplo, né? Então eu acho que enxergar a medicina funcional integrativa, a vida dentro desse aspecto é muito mais importante, né? Vai muito além do que simplesmente a gente viver a vida só no ponto físico, né? Acho que é mais ou menos isso aí. Então, bom, eu vou permitir que vocês perguntem algumas coisas relacionadas ao tema aí, sobre medicina funcional integrativa, dúvidas que vocês tenham. E aí eu vou tentar responder algumas coisas aí, tá? Vocês podem mandar umas perguntas aí. Deixa eu ver, a Poliana quer participar aqui. Poliana e Fabiano. Deixa eu ver isso aqui. Muito obrigado, Poli. Muito obrigado pela confiança. A gente, com fé em Deus, vai conseguir atingir nosso objetivo no seu tratamento, né? Paciência, perseverança e processo, né? Lembrar que tudo na vida é um processo, né? Eu falo que muitas das vezes as pessoas falam, nossa, você é gente como a gente. Eu falo, isso é verdade, né? Como ela colocou aqui, né? Eu tenho filhos, eu tenho uma vida normal como vocês têm, né? E isso é muito bom, porque eu sinto muito das dores que vocês sentem, muito das queixas que vocês têm, muito das dificuldades que vocês passam, eu também passo. Eu falo que, como eu digo para os meus pacientes, eu não sou perfeito, não é que eu não erre nunca, não é que tudo aqui em casa seja maravilhoso, que a gente nunca coma errado, que, meu Deus do céu, isso aí é ilusão, tá? Ilusão de internet, cuidado disso, tá? Cuidado disso, assim, de vocês não terem uma visão de olhar ali fulaninho de tal que parece que está rico demais, que é bem sucedido, que ele é melhor, né, do que os outros. E essa é uma questão que às vezes impacta demais, né? Tirei me perguntando como eu conheci, né, a medicina funcional integrativa, e Vanessa perguntando como que eu me interessei, né, pela medicina funcional integrativa ainda na faculdade. Então, eu conheci a medicina funcional integrativa através da internet. Na verdade, eu no internato comecei, na verdade, ainda antes do internato, me interessava, eu gostava muito de medicina do exercício do esporte, inclusive talvez seja uma das próximas pós-graduações que eu venha a fazer. E na medicina funcional do esporte a gente fala muito de estilo de vida, né? Exercício, estilo de vida, suplementação. E aí foi aí que eu tive o primeiro contato. E aí depois eu conheci o professor Ítalo Rachid e vi, por exemplo, alguns livros dele, li alguns livros. Conheci, por exemplo, também a ortomolecular, comecei a ler algumas coisas a respeito. E depois eu fui conhecer mais para frente o professor Hussein. Então, meu primeiro curso realmente dentro
da medicina funcional integrativa foi com o professor Hussein, né? E foi ali que onde eu tive o primeiro contato realmente. Cheguei perdido, muito perdido, foi engraçado, porque assim, eu fiz o curso, eu ficava escutando as pessoas falar, eu falei, meu Deus do céu, parece que eu nunca estudei nada, né? Nunca fiz medicina. Nunca fiz medicina e realmente ali começou a abrir meus olhos para uma visão totalmente diferente de atuação. Então o professor Hussein foi a primeira pessoa assim, que abriu meus olhos para isso. E aí depois alguém perguntou quais foram os outros cursos que eu fiz. Então eu fiz, por exemplo, a formação de nutrição funcional, professor Gabriel de Carvalho, um curso muito bom. Aborda toda essa base da nutrição funcional, na questão dos nutrientes, das alergias alimentares, das intoxicações por metais. Depois fiz a pós-graduação do professor Laí Ribeiro, né? E a pós-graduação em nutriendocrinologia, né? E otimização da saúde, do estilo de vida. Fiz a formação com o Vitor Sorrentino, que foi o curso de medicina funcional integrativa, né? E como eu gosto muito, né? Gosto muito da visão dele, mas não só dele também. Fiz alguns outros cursos dentro dessa parte de hormonologia, até que o professor Ítalo Rachid também. Fiz cursos relacionados com a parte mais agora dessa medicina integrativa, medicina chinesa, algumas coisas nesse sentido que eu fui estudar, fui ler. Fiz algumas coisas também estou fazendo, né, algumas coisas dentro dessa parte mais integrativa com o professor, com o pessoal da Nova Ciência também, né, tenho estudado algumas coisas com ele. Em relação à parte hormonal, então o professor Ítalo Rachid, para mim é uma referência muito grande, o próprio professor Laí Ribeiro traz muito, o professor Vitor Sorrentino também, no curso dele, então vários desses cursos trabalham muito a parte hormonal. Na medicina integrativa, a gente não deixa a parte hormonal distante do que a gente considera saúde, tá? Bom, deixa eu ver se tem outra coisa aqui. Em relação à questão de pergunta mais técnica, né? Antimuleriano de 0,11 associado a FSH muito baixo. Caberia chances na alternativa de medicina funcional? Bom, é isso. A primeira coisa é o que eu falo. É possível, sim. O antimuleriano ele não é um definidor, ele é um exame a mais para falar sobre reserva ovariana. Mas se essa mulher tiver só um óvulo e esse óvulo estiver bom, ela pode engravidar. Então quer dizer que é possível, sim. Qual é o grande problema? Se a pessoa não quiser mudar o estilo de vida, raramente essa pessoa vai conseguir engravidar de forma natural. E mesmo se ela for fazer, às vezes, FIV, ela vai perder, vai ter problema com a FIV. Por quê? Porque o estilo de vida impacta demais. Então é comum a gente ver várias pessoas que fazem 2, 3 FIV e não engravidam, né? Não tem sucesso em manter a gestação. Ou que até às vezes inicia a gestação, mas perde no processo porque o estilo de vida impacta demais. Se essa mulher então já tiver uma idade mais avançada, é muito provável que isso tenha uma dificuldade muito grande de engravidar de forma natural. Na medicina funcional integrativa, isso pode funcionar se essa mulher tiver uma capacidade de se comprometer a mudar o estilo de vida. Isso é muito importante, né? Bom, eu acho que é isso. Eu acho que foi um papo legal. Gostei de conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Essa live ela é a primeira de 12 que eu prometi para vocês. Então a gente só está começando. Vamos depois aí organizar esses horários. Eu gosto mais de fazer live durante o dia, porque para mim é mais... Estou mais ânimo, estou mais disposto. Mas de noite eu já quero dormir. Então já vou me organizar para dormir agora. Tá mais ou menos por aí. Tá bom, vou deixar essa live salva. Vocês vão lá, comentem, né? Compartilhem, me ajudem a espalhar a mensagem. Coloque perguntas também lá, comentários na live. Olá, Suzana. Suzana é excelente, né? Ah, que legal, a Silvana, tá? Saudade de vocês. A Angelina é muito linda, né? A Angelina é uma paciente que eu acompanho lá. A única paciente que tem menos de 12 anos que eu atendo é a Angelina. Só porque a Silvana pediu. Um abraço para vocês aí, gente. Fiquem com Deus e tenham uma ótima noite, tá bom? Até mais.